Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Decreto 4.410, de 7 de outubro de 2002. Promulga a Convenção Interamericana contra a Corrupção, 29 de março de 1996, com reserva para o artigo 11, parágrafo 1º, inciso C. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, inciso 8 da Constituição, considerando que o Congresso Nacional aprovou, por meio do Decreto Legislativo número 152, de 25 de junho de 2002, o texto da Convenção Interamericana contra a Corrupção, adotada em Caracas, em 29 de março de 96, com reserva para o artigo 11, parágrafo 1º, do inciso C, ou a linha C, considerando que a Convenção entrou em vigor para o Brasil em 24 de agosto de 2002, nos termos do seu artigo 25, decreta. Artigo 1º. A Convenção Interamericana contra a Corrupção, adotada em Caracas em 29 de março de 1996, apensa por cópia ao presente decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como se nela contém. Com reserva para o artigo 11, parágrafo 1º, a linha inciso C. Artigo 2º. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão da devida convenção, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do artigo 49, inciso 1 da Constituição, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 7 de outubro de 2002, Fernando Henrique Cardoso, presidente. Convenção Interamericana contra a Corrupção. Preâmbulo. Os Estados-membros da Organização dos Estados Americanos, convencidos de que a corrupção solapa a legitimidade das instituições públicas e atenta contra a sociedade, a ordem moral e a justiça, bem como contra o desenvolvimento integral dos povos, considerando que a democracia representativa, condição indispensável para a estabilidade, a paz e o desenvolvimento da região, exige, por sua própria natureza, o combate a toda forma de corrupção, no exercício das suas funções públicas e aos atos de corrupção especificamente vinculados ao seu exercício, persuadidos de que o combate à corrupção reforça as instituições democráticas e evita distorções na economia, vícios na gestão pública e deterioração na moral social, reconhecendo que, muitas vezes, a corrupção é um dos instrumentos de que serve o crime organizado para concretizar os seus fins, convencidos da importância de gerar entre a população dos países da região uma consciência em relação à existência e à gravidade desse problema e a necessidade de reforçar a participação da sociedade civil na prevenção e na luta contra a corrupção, reconhecendo que a corrupção, em alguns casos, se reveste de transcendência internacional, o que exige por parte dos Estados uma ação coordenada para combatê-la eficazmente, convencidos da necessidade de adotar o quanto antes um instrumento internacional que promova e facilite a cooperação internacional para combater a corrupção e, de modo especial, para tomar as medidas adequadas contra as pessoas que cometam atos de corrupção no exercício das funções públicas ou especificamente vinculados a esse exercício, bem como a respeito dos bens que sejam fruto desses atos, profundamente preocupados com os vínculos cada vez mais estreitos entre a corrupção e as receitas do tráfico ilícito de entorpecentes, que ameaça e corrói as atividades comerciais e financeiras legítimas e a sociedade em todos os níveis, tendo presente que, para combater a corrupção,
é responsabilidade dos Estados erradicar a impunidade e que a cooperação entre eles é necessária para que a sua ação neste campo seja efetiva e decididos a envidar todos os esforços para prevenir, detectar, punir e erradicar a corrupção no exercício das funções públicas e nos atos de corrupção especificamente vinculados a seu exercício, convieram em assinar a seguinte Convenção Interamericana contra a Corrupção. Artigo 1º. Definições. Para os fins dessa convenção, entende-se por função pública toda atividade, temporária ou permanente, remunerada ou honorária, realizada por uma pessoa física em nome do Estado, ou a serviço do Estado, ou de suas entidades, em qualquer de seus níveis hierárquicos. Funcionário público, funcionário de governo ou servidor público, qualquer funcionário ou empregado de um Estado ou de suas entidades, inclusive os que tenham sido selecionados, nomeados ou eleitos para desempenhar atividades ou funções em nome do Estado ou a serviço do Estado em qualquer de seus níveis hierárquicos. Bens, os ativos de qualquer tipo, sejam móveis ou imóveis, tangíveis ou intangíveis, e os documentos e instrumentos legais que comprovem ou pretendam comprovar a propriedade ou outros direitos sobre esses ativos, ou que se refiram à propriedade ou outros direitos. Artigo 2º. Propósitos. Os propósitos da Convenção são: item 1. Promover e fortalecer o desenvolvimento, por cada um dos Estados-partes, dos mecanismos necessários para prevenir, detectar, punir e erradicar a corrupção. E, item 2. Promover, facilitar e regular a cooperação entre os Estados-partes, a fim de assegurar a eficácia das medidas e ações adotadas para prevenir, detectar, punir e erradicar a corrupção no exercício das funções públicas, bem como os atos de corrupção especificamente vinculados ao seu exercício. Artigo 3º. Medidas preventivas. Para os fins estabelecidos no artigo 2º desta Convenção, os Estados-partes convém em considerar a aplicabilidade de medidas em seus próprios sistemas institucionais destinados a criar, manter e fortalecer. Item 1. Normas de conduta para o desempenho correto, honrado e adequado das funções públicas. Essas normas deverão ter por finalidade prevenir conflitos de interesse, assegurar a guarda e uso adequado dos recursos confiados aos funcionários públicos no desempenho de suas funções e estabelecer medidas e sistemas para exigir dos funcionários públicos que informem as autoridades competentes dos atos de corrupção nas funções públicas de que tenham conhecimento. Tais medidas ajudarão a preservar a confiança e a integridade dos funcionários públicos da gestão pública. Item 2. Mecanismos para tornar efetivo o cumprimento dessas normas de conduta. Item 3. Instruções ao pessoal dos órgãos públicos a fim de garantir o adequado entendimento de suas responsabilidades e das normas éticas que regem suas atividades. Item 4. Sistemas para a declaração das receitas, ativos e passivos por parte das pessoas que desempenham funções públicas em determinados cargos estabelecidos em lei e, quando for o caso, para a divulgação dessas declarações. Item 5. Sistemas de recrutamento de funcionários públicos e de aquisição de bens e serviços por parte do Estado, de forma a assegurar sua transparência, equidade e eficiência. Vou agora denominar como parágrafo. Parágrafo 6º. Sistemas para arrecadação e controle de receita do Estado que impeçam a prática de corrupção. Parágrafo 7º. Leis que vedem tratamento tributário favorável a qualquer pessoa física ou jurídica em relação a despesas efetuadas com violação dos dispositivos legais dos Estados-partes dos Estados-partes contra a corrupção. Parágrafo 8º. Sistemas para proteger funcionários públicos e cidadãos particulares que denunciarem de boa-fé atos de corrupção, inclusive a proteção de sua identidade, sem prejuízo da Constituição do Estado e dos princípios fundamentais do ordenamento jurídico interno. Parágrafo 9º. Órgãos de controle superior
a fim de desenvolver mecanismos modernos para prevenir, detectar, punir e erradicar as práticas corruptas. Parágrafo 10. Medidas que impeçam o suborno de funcionários públicos nacionais e estrangeiros, tais como mecanismos para garantir que as sociedades mercantis e outros tipos de associações mantenham registros que, com razoável nível de detalhe, reflitam com exatidão a aquisição e alienação de ativos e mantenham controles contábeis internos que permitam aos funcionários da empresa detectarem a ocorrência de atos de corrupção. Parágrafo 11. Mecanismos para estimular a participação da sociedade civil e de organizações não governamentais nos esforços para prevenir a corrupção. Parágrafo 12. O estudo de novas medidas de prevenção que levem em conta a relação entre uma remuneração equitativa e a probidade do serviço público. Artigo 4. Âmbito. Esta convenção é aplicável sempre que o presumido ato de corrupção seja cometido ou produza efeitos em um Estado-parte. Artigo 5. Jurisdição. Parágrafo 1º. Cada Estado-parte adotará as medidas que forem necessárias para estabelecer sua jurisdição sobre os delitos que tiver tipificado nos termos desta Convenção, quando o delito for cometido em seu território. Parágrafo 2º. Cada Estado-parte poderá adotar as medidas que sejam necessárias para estabelecer sua jurisdição em relação aos delitos que haja tipificado nos termos desta Convenção, quando o delito for cometido por um de seus cidadãos ou por uma pessoa que tenha sua residência habitual em seu território. Parágrafo 3º. Cada Estado-parte adotará as medidas que sejam necessárias para estabelecer sua jurisdição em relação aos delitos que haja tipificado nos termos desta Convenção, quando o suspeito se encontrar em seu território e a referida parte não extraditar para outro país por motivo de nacionalidade do suspeito. Parágrafo 4º. Esta Convenção não exclui a aplicação de qualquer outra regra de jurisdição penal estabelecida por uma parte em virtude de sua legislação nacional. Artigo 6. Atos de corrupção. Parágrafo 1º. Esta Convenção é aplicável aos seguintes atos de corrupção. Alínea A. A solicitação ou aceitação, direta ou indireta, por um funcionário público ou pessoa que exerça funções públicas de qualquer objeto de valor pecuniário ou de outros benefícios, como dádivas, favores, promessas ou vantagens para si mesmo ou para outra pessoa, ou entidade em troca de realização ou omissão de qualquer ato no exercício das funções públicas. Alínea B. A oferta outorga direta ou indiretamente a um funcionário público ou pessoa que exerça funções públicas de qualquer objeto de valor pecuniário ou de outros benefícios como dádivas, favores, promessas ou vantagens a esse funcionário público ou de outra pessoa ou entidade em troca de realização ou omissão de qualquer ato no exercício de suas funções públicas. Alínea C. A realização por parte do funcionário público ou pessoa que exerce funções públicas de qualquer ato ou omissão no exercício de suas funções, a fim de obter ilicitamente benefícios para si mesmo ou para um terceiro. Alínea D. O seu aproveitamento doloso ou a ocultação de bens provenientes de qualquer dos atos a que se refere este artigo. Alínea E. A participação como autor, coautor, instigador, cúmplice, acobertador ou mediante qualquer outro modo de perpetração, na tentativa de perpetração ou na associação ou confabulação para perpetrar qualquer dos atos que se refere a esse artigo. Parágrafo 2º. Esta Convenção também é aplicável por acordo mútuo entre dois ou mais Estados-partes com referência a quaisquer outros atos de corrupção que a própria Convenção não defina. Artigo 7. Legislação interna. Os Estados-partes que ainda não o tenham feito adotarão as medidas legislativas ou de outra natureza que forem necessárias para tipificar como delitos em seu direito interno os atos de corrupção descritos no artigo 6, parágrafo 1º,
e para facilitar a cooperação entre eles nos termos desta convenção. Artigo 8º, suborno transnacional. Sem prejuízo de sua Constituição e dos princípios fundamentais de seu ordenamento jurídico, cada Estado-parte proibirá e punirá o oferecimento ou outorga por parte dos seus cidadãos, pessoas que tenham residência habitual em seu território e empresas domiciliadas no mesmo, a um funcionário público de outro Estado, direto ou indiretamente, qualquer objeto de valor pecuniário, ou os benefícios, como dádivas, favores, promessas ou vantagens em troca de realização ou omissão por esse funcionário de qualquer ato no exercício de suas funções públicas relacionado com a transação, natureza econômica ou comercial. Entre os Estados-partes que tenham tipificado o delito de suborno transnacional, esse será considerado um ato de corrupção para os propósitos desta convenção. O Estado-parte que não tenha tipificado o suborno transnacional prestará assistência e a cooperação previstas nesta convenção relativamente a esse delito, na medida que o permitirem suas leis. Artigo 9. Enriquecimento ilícito. Sem prejuízo de sua Constituição e dos princípios fundamentais de seu ordenamento jurídico, os Estados-partes que ainda não o tenham feito adotarão as medidas necessárias para tipificar como delito, em sua legislação, o aumento do patrimônio do funcionário público que exceda de modo significativo sua renda legítima durante o exercício de suas funções e que não possa justificar razoavelmente. Entre os Estados-partes que tenham tipificado delito de enriquecimento ilícito, esse será considerado um ato de corrupção para os propósitos desta convenção. O Estado-parte que não tenha tipificado o enriquecimento ilícito prestará a assistência e a cooperação previstas nesta convenção relativamente a esse delito na medida em que o permitirem suas leis. Artigo 10. Notificação. Quando o Estado-parte adotar a legislação a que se refere o parágrafo 1º dos artigos 8 e 9, notificará o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, que por sua vez notificará os demais Estados-partes. Os delitos de suborno transnacional e de enriquecimento ilícito, no que se refere a este Estado-parte, serão considerados de atos de corrupção para os propósitos dessa convenção a partir de 30 dias contados da data da referida notificação. Artigo 11. Desenvolvimento progressivo. Parágrafo 1º. A fim de impulsionar o desenvolvimento e a harmonização das legislações nacionais e a consecução dos objetivos desta convenção, os Estados-partes julgam conveniente considerar a tipificação das seguintes condutas em suas legislações e a tanto se comprometerem. A linha A. Aproveitamento indevido em benefício próprio ou de terceiros por parte de funcionário público ou pessoa no exercício de suas funções públicas de qualquer tipo de informação reservada ou privilegiada da qual tenha tomado conhecimento em razão ou por ocasião do desempenho da função pública. A linha B. O uso ou aproveitamento indevido em benefício próprio ou a terceiro por parte de funcionário público ou pessoa que exerça funções públicas de qualquer tipo de bens do Estado ou de empresas ou instituições que este tenha parte dos quais tem acesso por razão ou ocasião do desempenho de função. A linha C. Toda ação ou omissão realizada por qualquer pessoa que, por si mesma ou por interposta pessoa, ou atuando como intermediária, procure a adoção por parte da autoridade pública de uma decisão em virtude da qual se obtenha ilicitamente para si ou para outra em qualquer benefício ou proveito, haja ou não prejuízo para o patrimônio do Estado. E, a linha D, o desvio de bens móveis ou imóveis, dinheiro ou valores pertencentes ao Estado para fins não relacionados com aqueles aos quais se destinavam a organismo descentralizado ou a um particular praticado em benefício próprio ou de terceiros, por funcionários públicos que os tiverem recebido em razão de seu cargo para administração, guarda ou outro motivo. Parágrafo 2º.
entre os Estados-partes que os tenham tipificado, esses delitos serão considerados atos de corrupção para os propósitos desta Convenção. Parágrafo 3º. O Estado-parte que não tiver tipificado qualquer dos delitos definidos nesse artigo, prestará assistência à cooperação previstas nesta Convenção relativamente a esses delitos na medida em que permitirem suas leis. Artigo 12. Efeitos sobre o patrimônio do Estado. Para os fins dessa Convenção, não será exigível que os atos de corrupção nela descritos produzam prejuízo patrimonial para o Estado. Artigo 13. Extradição. Parágrafo 1º. Este artigo será aplicado aos delitos tipificados pelos Estados-partes de conformidade com esta Convenção. Parágrafo 2º. Cada um dos delitos a que se aplica esse artigo será considerado como incluído entre os delitos que dão lugar à extradição em todo o tratado de extradição vigente entre os Estados-partes. Os Estados comprometem-se a incluir esses delitos como base para a concessão da extradição em todo o tratado de extradição que celebrar entre si. Parágrafo 3º. Se um Estado-parte que subordinar a extradição à existência de um tratado receber uma solicitação de extradição de outro Estado-parte com o qual não estiver vinculado por nenhum tratado de extradição, poderá considerar essa convenção como base jurídica da extradição em relação aos delitos a que se aplica esse artigo. Parágrafo 4º. Os Estados-partes que não subordinarem a extradição à existência de um tratado reconhecerão os delitos a que se aplica esse artigo como delitos suscetíveis de extradição entre si. Parágrafo 5º. A extradição estará sujeita às condições previstas pela legislação do Estado-parte requerido ou pelos tratados de extradição aplicáveis, incluídos os motivos pelos quais o Estado-parte requerido pode recusar a extradição. Parágrafo 6º. Se a extradição solicitada em razão de um delito a que se aplica esse artigo foi recusada, baseando-se exclusivamente na nacionalidade da pessoa reclamada, ou por o Estado-parte requerido considerar-se competente, o Estado-parte requerido submeterá o caso às suas autoridades competentes para julgá-lo, a menos que tenha sido acordado em contrário com o Estado-parte requerente, e o informará oportunamente o resultado final. Parágrafo 7º. Sem prejuízo do disposto no seu direito interno e em seus tratados de extradição, o Estado-parte requerido, por solicitação do Estado-parte requerente, poderá, depois de certificar-se de que as circunstâncias o justificam e tem caráter urgente, proceder à detenção de pessoa cuja extradição se solicitar e que se encontrar em seu território, ou adotar outras medidas adequadas para assegurar seu comparecimento nos trâmites da extradição. Artigo 14. Assistência e cooperação. Parágrafo 1º. Os Estados-partes prestarão a mais ampla assistência recíproca em conformidade com suas leis e com os tratados aplicáveis, dando curso às solicitações emanadas de suas autoridades que, de acordo com seu direito interno, tenham faculdades para investigar ou processar atos de corrupção definidos nesta Convenção, com vistas à obtenção de provas e à realização de outros atos necessários para facilitar os processos e as diligências ligadas à investigação ou processo penal por atos de corrupção. Parágrafo 2º. Além disto, os Estados-partes prestarão igualmente a mais ampla cooperação técnica recíproca sobre as formas e métodos mais efetivos para prevenir, detectar, investigar e punir os atos de corrupção. Com essa finalidade, facilitarão o intercâmbio de experiências por meio de acordos e reuniões entre órgãos e instituições competentes e dispensarão atenção especial à forma e métodos de participação civil na luta contra a corrupção. Artigo 15. Medidas sobre bens. Parágrafo 1º. Em conformidade com as legislações nacionais aplicáveis e os tratados pertinentes ou outros acordos que estejam em vigor entre eles, os Estados-partes prestarão mutuamente
a mais ampla assistência possível para identificar, localizar, bloquear, apreender e confiscar bens obtidos ou provenientes da prática dos delitos tipificados de acordo com esta convenção, ou os bens usados para essa prática, ou respectivo produto. Parágrafo 2º. O Estado parte que executar suas próprias sentenças de confisco ou as sentenças de outro Estado parte a respeito dos bens ou produtos mencionados no parágrafo anterior deste artigo, disporá desses bens ou produtos segundo a própria legislação, na medida em que o permitirem suas leis e nas condições que se considerem adequadas. Esse Estado parte poderá transferir esses bens ou produtos, total ou parcialmente, para outro Estado parte que tenha prestado assistência na investigação ou nas diligências judiciais conexas. Artigo 16. Sigilo bancário. Parágrafo 1º. O Estado parte requerido não poderá negar-se a proporcionar a assistência solicitada pelo Estado parte requerente, alegando sigilo bancário. Este artigo será aplicado pelo Estado parte requerido, em conformidade com seu direito interno, com suas disposições processuais e com os acordos bilaterais ou multilaterais que o vinculem ao Estado parte requerente. Parágrafo 2º. O Estado parte requerente compromete-se a não usar informações protegidas por sigilo bancário que receba para o propósito algum, que não o processo que motivou a solicitação, salvo com autorização do Estado requerido. Artigo 17. Natureza do ato. Para os fins previstos nos artigos 13, 14, 15 e 16 desta Convenção, o fato de os bens provenientes do ato de corrupção terem sido destinados a finalidades políticas ou a alegação de que um ato de corrupção foi cometido por motivações ou finalidades políticas não serão suficientes por si sós para considerá-lo como delito político ou como delito comum vinculado a um delito político. Artigo 18. Autoridades centrais. Parágrafo 1º. Para os propósitos de assistência e cooperação internacionais previstas nesta Convenção, cada Estado parte poderá designar uma autoridade central ou utilizar as autoridades centrais previstas nos tratados pertinentes ou outros acordos. Parágrafo 2º. As autoridades centrais estarão encarregadas de formular e receber as solicitações de assistência e cooperação a que se refere esta Convenção. Parágrafo 3º. As autoridades centrais comunicar-se-ão de forma direta para os efeitos desta Convenção. Artigo 19. Aplicação no tempo. Sem prejuízo dos princípios constitucionais, do ordenamento jurídico interno de cada Estado e dos tratados vigentes entre os Estados partes, o fato de o presumido ato de corrupção ter sido cometido antes desta Convenção entrar em vigor não impedirá a cooperação processual em assuntos criminais entre os Estados partes. Esta disposição não afetará, em caso algum, o princípio da não retroatividade da lei penal, nem sua aplicação interromperá os prazos de prescrição que estejam correndo em relação aos delitos anteriores a entrar em vigor desta Convenção. Artigo 20. Outros acordos ou práticas. Nenhuma das normas dessa Convenção será interpretada no sentido de impedir que os Estados partes prestem, reciprocamente, cooperação com base no previsto em outros acordos internacionais, bilaterais ou multilaterais, vigentes ou que forem celebrados no futuro, entre eles ou em qualquer outro acordo ou prática aplicável. Artigo 21. Assinatura. Esta Convenção ficará aberta à assinatura dos membros da Organização dos Estados Americanos.
Artigo 22. Ratificação. Esta convenção está sujeita à ratificação. Os instrumentos de ratificação são depositados na Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos. Artigo 23. Adesão. Esta convenção ficará aberta à adesão de qualquer outro Estado. Os instrumentos de adesão serão depositados na Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos. Artigo 24. Reserva. Os Estados-partes poderão formular reservas a esta convenção no momento de aprová-la, assiná-la, ratificá-la ou a ela aderir, desde que sejam compatíveis com objeto e propósitos de convenção e versem sobre uma ou mais posições específicas. Artigo 25. Entrada em vigor. Esta convenção entrará em vigor no 30º dia após a data em que haja sido depositado o segundo instrumento de ratificação. Para cada Estado que ratificar a convenção ou a ela aderir depois de haver se depositado o segundo instrumento de ratificação, a convenção entrará em vigor no 30º dia a partir da data em que esse Estado haja depositado o seu instrumento de ratificação ou de adesão. Artigo 26. Denúncia. Esta convenção vigorará por prazo indefinido, mas qualquer dos Estados-partes poderá denunciá-la. Um instrumento de denúncia será depositado na Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos. Transcorrido 1 ano da data do depósito do instrumento da denúncia, os efeitos da convenção cessarão para o Estado denunciante, mas subsistirão para os demais Estados-partes. Artigo 27. Protocolos adicionais. Qualquer Estado-parte poderá submeter à consideração dos outros Estados-partes, por ocasião de um período de sessões da Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, ou projetos de protocolos adicionais a esta convenção, com a finalidade de contribuir para a consecução dos propósitos relacionados ao artigo 2. Cada protocolo adicional estabelecerá as modalidades de sua entrada em vigor e será aplicado somente entre os Estados-partes deste protocolo. Artigo 28. Depósito do instrumento original. O instrumento original dessa convenção, cujos textos em português, espanhol, francês e inglês são igualmente autênticos, será depositado na Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos, que enviará cópia autenticada do seu texto ao Secretariado das Nações Unidas para seu registro de publicação de conformidade com o artigo 102 da Carta das Nações Unidas. A Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos notificará aos Estados-membros da referida organização e aos Estados que houverem aderido à Convenção as assinaturas dos depósitos de instrumentos de ratificação, adesão e denúncia, bem como as reservas eventualmente formuladas.